Afinal de contas, qual é o valor da pensão alimentícia? Será que é 30% do salário mínimo? É 30% do rendimento de quem paga? Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou explicar para vocês qual que é e como é que faz para se chegar ao valor justo da pensão alimentícia, tá bom? Vamos lá. O valor, pessoal, não é 10%, 15%, 20% ou 30%, não tem um percentual, a lei não diz qual é o percentual correto. O que vai definir são dois fatores: a possibilidade de quem vai pagar a pensão alimentícia e a necessidade de quem vai receber a pensão alimentícia. Então, pessoal, a gente consegue extrair da legislação esses dois fatores, o famoso binômio possibilidade versus necessidade. É importante a gente fazer esse levantamento, tanto antes aí de se pleitear a pensão alimentícia em juízo, né, quanto na hora de se fazer, de repente, uma revisão dos alimentos, ou até mesmo na hora de dialogar, sem ter que discutir isso judicialmente. É importante que a família tenha isso claro. Quanto é que essa criança, que esse filho precisa para sobreviver com dignidade? E quanto é que esse pai ou essa mãe, que tem a obrigação legal de pagar os alimentos, ele de fato vai ter que arcar com isso, né? E aí lembrando que a pensão alimentícia é um direito que não se limita de filho para pai ou de filho para mãe, né? Mas que pode ser exigido aí por ex-cônjuges, pode ser exigido de irmão em relação a irmão, em relação aos avós, enfim, vai depender do contexto familiar daquele que necessita e daquele que vai ter ali a obrigação de pagar. Mas aqui nós estamos tratando do valor justo dos alimentos, tá? Então a gente tem que pensar sempre nesse binômio, possibilidade e necessidade. E como é que a gente faz para poder chegar de fato ao que seria esse valor justo, a chegar ao meio termo dessa razão? A gente tem que fazer uma lista, tem que analisar de fato os comprovantes de gastos ali, né? O que tem de despesa para aquela criança, e a gente tem que pensar em tudo: material escolar, supermercado, roupas, lazer, cultura, né? A gente tem que pensar em todas as questões. Se é uma criança com deficiência, eu tenho que analisar o gasto de repente com saúde, que vai ser um pouco mais elevado, algum tratamento específico que essa criança vai ter que fazer. Então tudo isso vai entrar ali na lista de despesas que são necessárias, tá? E essas despesas, elas querendo ou não, elas têm que ser rateadas aí entre os genitores. E a gente tem que analisar a possibilidade de pagar. Via de regra, aquele que não tem a guarda, aquele que não mora ali com a criança, né, ele, a rigor, vai ter que arcar com o dever legal de pagar a pensão alimentícia. E nesse momento a gente tem que analisar também a preservação da subsistência dessa pessoa, porque ela precisa viver para trabalhar e até mesmo ter condição de pagar, mas ela tem que entender que a pensão alimentícia tem natureza civil. Isso quer dizer o quê? Que o filho ou a filha, ele tem o direito de ter o mesmo padrão de vida que os seus pais, que é aquele que paga a pensão principalmente. Ele tem esse direito. Então o pai não pode ter ali uma vida esbanjando ostentação em festas, boates, né? Antes de até mesmo de pagar ali um Netflix, de assinar um joguinho na internet, ele tem que pensar em pagar o dever legal de alimentos para o seu filho, né? Tem que ser ali entre os primeiros débitos da vida dessa pessoa, desse pai ou dessa mãe que tem a obrigação de pagar a pensão. A primeira coisa que tem que pensar é justamente na pensão alimentícia, na qualidade de vida, na dignidade daquele que ele tem a obrigação, né, de fazer ali a manutenção. Então a gente tem sempre que deixar isso bem claro, tá? É uma obrigação legal, mas a gente tem que ter também essa obrigação familiar, acima de tudo, o lado humano, né, ele tem que estar preservado, essa responsabilidade ela tem que existir. A gente sabe que na prática, infelizmente, às vezes não existe, né? E aí existem vários mecanismos na lei que podem ser usados, por exemplo, o desconto em folha de pagamento, né? A gente tem uma regra hoje, inclusive, no Código de Processo Civil, que o valor da pensão alimentícia descontado ali na folha de pagamento
somada ali, inclusive, a eventuais parcelas que estejam em atraso, não pode passar de metade dos rendimentos daquela pessoa, né, até 50%. Isso não quer dizer que a pensão vai ser de 50%. A gente tem um teto para descontar na folha de pagamento. Mas o que a gente tem que saber, e que é certo aqui hoje, é que o valor justo para a pensão alimentícia, ele não é 10%, ele não é 30% do salário mínimo, do rendimento líquido, do rendimento bruto, não. Ele é aquele entre a possibilidade de pagar e a necessidade de quem precisa ser alimentado. E quem vai fazer esse meio termo, nada mais, nada menos do que um juiz no Poder Judiciário, se não houver acordo entre as partes, tá certo? Espero que tenha ficado claro isso para vocês. E se esse vídeo te ajudou a esclarecer alguma dúvida, eu desde já convido para a galera do YouTube para se inscrever no canal. Ativa aqui o sininho, curte, compartilha. Você também que está acompanhando pelas redes sociais, compartilha aí pra gente. Vamos fortalecer e fazer com que esse vídeo, com que os direitos das pessoas com deficiência, com que o direito de família, que são tema aqui do canal, cheguem a cada vez mais pessoas. Até a próxima!